Se tem um troço que simplesmente não faz mais sentido existir nesse Brasil e nesse mundo, é cartório. Porque além do fato já de ser um cartório, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ele também é um símbolo, sabe? Não é à toa que se chama o Brasil, né, um dos termos, é um país cartorial. Tudo tem que ir no cartório, tudo tem que... Não, peraí, vamos conferir, tem que pagar a taxinha, tem que ver o negócio, tem que não sei o que, tem que certificar, aí tem que ver se é por verdadeiro ou se não é, tem que levar no... Ah, não, mas não é aqui, não é o cartório do seu distrito, é no outro. É um símbolo também de o que é o jeito que o Brasil funciona. Ah, a pessoa morreu? Não, pera, tem a certidão de óbito? Não, mas tá aqui o cara que morreu. Não sei. Não sei. Cadê a certidão de óbito? Ah, mas não tá verificado. Não, mas peraí, veio do... Não, mas esse aqui é a cópia. Ô, pera. E justamente por simbolizar tudo isso, que é essa maluquice de Brasil, essa burocracia gigantesca, uma porrada de taxa desnecessária, eu acho que acabar com o cartório, além do fato de que vai economizar pra gente alguma coisa em torno de uns 10 ou 16 bilhões de reais, porque é isso que cartório faturou em 2019, 16 bilhões de reais, sabe? Eu imagino que ainda vai ter algum custo com certificado, documentos e algumas coisas, mas não pode ser tudo isso. Além dessa economia, acaba com esse símbolo, acaba com essa coisa que tá no nosso dia a dia, que faz a gente achar que é normal todo esse resto de Brasil. Mas por que eu tô escolhendo falar disso especialmente agora? Porque saiu os dados do Imposto de Renda 2019 e saiu qual é a profissão que, em média, tem o maior salário do Brasil. Aí você pensa, juiz do STF, deputado federal, desembargador. Não, você tem lá em segundo lugar... membro do Ministério Público, com R$ 53.493 por mês, em média, de renda. E daí você pode me perguntar, mas Rafael, o teto não é 39 tanto? Como é que a média da profissão é acima do teto? Quer dizer... Pois é, não, mas não é. O primeiro lugar é titular de cartório, com Sim. Senta um pouquinho, respira, pega uma água. Respira um pouquinho. Sabe? Pensa se você quer também que o teu dia fique meio estragado com isso, porque talvez você não queira. R$ 103.141 em média. Média é o que ganha um titular de cartório. Pra quê? Pra quê? Porque assim, cartório só ainda existe, só tem negócio, as pessoas só vão lá porque é obrigatório e porque as coisas que vão substituir isso de maneira geral são proibidas. Porque assim, a tecnologia já era, vamos lá. Coisas que um cartório faz. Registro de propriedade e tudo mais. Não, mas gente, isso aí você já pode fazer por blockchain, já existe isso. Você pode transformar isso num aplicativo e você consegue fazer sistemas que conseguem registrar escrituras em uma blockchain, o que é muito mais seguro que um cartório, não pega fogo, né? Você sabe quem colocou, você sabe quando foi colocado, você sabe de onde veio, pessoas podem assinar isso, você pode ter várias assinaturas dentro de uma blockchain para verificar a autenticidade de uma coisa. Então, assim, não é como se fosse a emissão de certidões. Mas não é a mesma coisa que uma emissão de um registro de propriedade, porque assim, registra-se que essa pessoa e essa pessoa casaram, ou registra-se que essa pessoa e essa pessoa, que estão registradas nessa blockchain, formaram uma empresa. Registra-se que essas pessoas que eram casadas divorciaram. Gente, é um registro de uma pessoa que já está registrada lá, ou de alguma empresa, né, com uma constituição de pessoas fazendo alguma coisa. Então já está tudo registrado lá, você só precisa alimentar os primeiros dados, porque daí você pode dizer, ah, não, emissão de CPF, RG, registro disso aí e tudo mais. Bom, parte disso já não é feito por cartório mesmo, mas você poderia unificar isso num aplicativo só com a blockchain dentro, resolvido. Sabe, não é uma coisa complexa, já é feito em tecnologias. Quer ver uma empresa que faz isso? A Original My. E eu gosto da história dos caras porque eles tentaram fazer isso aqui no Brasil. E daí o Brasil, né, o governo federal, burocracia e tudo mais, chegou pra eles e falou, não, porque ó, tem esse problema aqui, aí você tá resolvendo. Bicho, não, sem condição. Quem diz que você pode chegar assim resolvendo problema e tudo mais? Não, fora daqui. Não pode fazer esse negócio. Aí o que o cara fez? Ele foi pra Estônia. Então o Brasil perdeu uma empresa, perdeu um empreendedor e o cara tá lá agora fazendo tecnologias de registro de propriedade certificado, de todo tipo de coisa, basicamente acabando com o cartório via uma tecnologia e a gente só não tem isso aqui no Brasil porque não, né? Não pode ter isso. Ah, certificação de documento, né? Vamos autenticar uma assinatura, vamos fazer... Gente, é a mesma coisa. Isso aqui tem um monte de empresas já fazendo.
Todos os contratos de ideias radicais, tudo que eu faço, né, a não ser que que a outra parte insista que seja de outro lado, mas o nosso default é usar o Authentic, que os caras têm um sistema de assinatura digital que é legalmente válido e tudo mais, e você pode fazer 20 assinaturas por mês de graça, antes você tem que pagar a mensalidade do negócio lá. Quer dizer, já dá pra fazer isso. Tem tudo certificado lá, sabe-se quem assinou, de que IP, tem os logins e tudo mais, você sabe quem assinou o negócio guarda o documento, tá tudo mais. Por que eu vou precisar ir num cartório para verificar uma assinatura e tudo mais? Você precisa fazer isso porque uma porrada de coisas oficiais de Estado fica exigindo isso para as papeladinhas deles que já não tem sentido para começo de conversa. Mas o fato é que eu não sei nem se é uma canetada, eu acho que talvez tenha que ser um projeto de lei, talvez não pode ser canetada, né, que alguém do executivo decide. Tem que ser um projeto de lei, mas vai lá, dá força de lei completo para esses sistemas de autenticação. Se está numa blockchain, esses negócios, e o cara assume a responsabilidade, beleza, pronto. Por que não faz isso? Porque você sabe que ia ficar mais barato, você sabe que ia ficar mais rápido, sabe? Ia ficar digital, ia ficar mais seguro, você sabe disso. Por que não faz? E qual que é a justificativa para o negócio ser como ele é? Bom, a justificativa é que a prerrogativa de cartório, de você fazer registro e verificação e tudo mais de documentos, é de Estado, é uma coisa que o Estado faz, assim como é, por exemplo, regulação de profissões, né? E ele delega isso via concurso, assim como, por exemplo, em regulação de profissões. Por isso que você tem um Conselho Federal de Medicina, uma OAB, um Conselho Federal de Psicologia, um Conselho de Arquitetura, porque, não, é o Estado que deveria regular, né, legalmente. Eu não tô dizendo que tá certo, isso tá errado pra caramba. Eu tô dizendo como é que é na lei, ok? O Estado tem que regular a profissão, só que ao invés dele criar uma estatal lá, regulou o braço, ele fala, não, pode ser uma organização privada. Aí, como o Estado só pode ter um e tudo mais, não pode ter concorrência, porque não é assim que a gente faz as coisas aqui. Então vamos ver como é que a gente vai fazer, né? No caso de conselhos de profissão, tem que criar, tem que ter eleições, blá, 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 mas você não pode ter mais de um, porque não pode ter competição nisso. E no caso de um cartório, não, a gente faz essa delegada, né, via um concurso. Sim, é concurso hoje o negócio. Sendo que uma alta porcentagem dos cartões não tem o titular lá mesmo e funciona do mesmo jeito, porque todo mundo sabe que no fim das contas não precisa isso. Na prática não precisa isso. Não é, né? Tem que ter a fantasiazinha ali atrás, tudo mais. Assim. Então é considerado como se fosse um negócio de Estado que ele passa, daí tem que ter o concurso, daí tem os loteamentos ali, que é um bagulho, assim, realmente soviético, sabe? Eu lembro quando eu tava na Estônia, eu tava explicando pros estonianos como é que é Brasil, e daí essas pessoas que viveram num país que foi submetido a um regime totalitário soviético, falavam, cara, isso parece meu pai contando de quando era a União Soviética, né? Tipo, tá igualzinho, assim. E aí você acaba com esse loteamento da cidade. Não, aqui é o distrito do não sei o que, aqui é o do não sei o que, não sei o que. Cara, eu acho que a melhor analogia que você consegue encontrar pra o que é isso é título de nobreza. O cara é o barão do carimbo, o visconde da papelada. Parece que é isso, porque não, aqui é o território do cara, então tem que respeitar. Ele vai abrir uma empresa, vamos lá beijar o anel. Não, vamos ter que ter respeito com o cara. Mas enfim, o fato é que não é considerado como se fosse um serviço privado, é considerado como, não, é o Estado que vai ver o documento aqui, vai ver a papelada e vai falar, é isso mesmo. Como se isso não pudesse ser um serviço. Isso é a mentalidade estatista que tem dentro do Brasil, que tá lá dentro das leis. Quer dizer, pra você olhar um documento e falar que é isso mesmo, ou pra você registrar que duas pessoas casaram, tem que ser o Estado que vai dizer, não. O Estado que vai dizer que vocês dois casaram, que agora tá legítimo. Não, mas se tinha um padre e toda a minha família lá olhando e tudo mais, e a gente emitiu um negócio e colocou na blockchain. Não vale. Então tem que ter um cartorário lá pra ele chegar lá e falar... No meu casamento teve, cara. Quer dizer, não é cartorário, né? Eu esqueci o nome do cara, mas é o cara lá do cartório que vai lá e fala, ele falou, não, pela lei vocês estão... E eu tava pensando, não, o casamento, o churrasco, minha família inteira aqui, entendeu? Não vale nada. Não, é porque você tá aqui. Não, agora vai, né? Considera-se que é o Estado, que ao acenar a varinha da estatícia ali, diz que o negócio é verdade. Tipo, como se fosse uma capacidade do Estado a testar o que de fato é verdade e o que não é. Se bem que a galera que propõe regulação de fake news meio que acha isso, né? Mas vamos não entrar no mérito. O fato é que isso não é nem sequer encarado como um serviço. Gente, é um serviço privado. Testar que um documento é verdade, registrar alguma coisa. E isso é um serviço. Isso é uma coisa que pode ser fornecida pela iniciativa privada muito facilmente e já é, isso só não é mais, ou acho eu, só não é a regra, só não tirou o cartório completamente da jogada porque é basicamente proibido que eles façam isso. Aí teve outra também que o Estado tentou criar, foi aquela porcaria de assinatura digital, certificado digital, que você tem que renovar o tempo todo, custa uma desgraça pra você fazer aquele negócio. E também, quando eu tava lá na Estônia, eu tava explicando pra empresa que tinha feito a parada de assinatura digital do governo digital lá, eu expliquei tudo pra eles e eles estavam olhando pra mim com uma cara de tipo...
Mano, você veio, tipo, de 1972 da Rússia Soviética pra cá, você é um viajante no tempo, o que tá acontecendo, sabe? Eu me senti um imbecil, eu me senti, tipo, um Neandertal com uma clava, uga-buga, explicando os meios da caverna e cantando a música do meu povo batendo num tambor. Tipo, eu me senti assim, explicando pros caras como é que era o negócio aqui, porque eles falaram, não, cara, aqui... Mano, é uma coisa mó simples, quando você tira o teu RG, você já recebe o teu, velho. Qual é a dificuldade? Você só assina a parada. Por que tem que ficar renovando e tudo mais? Qual é a utilidade disso? Os caras não conseguiam entender. E assim, não só eles fizeram... Não só a Nortal, né, que a empresa fez isso pra Estônia, eles estavam fazendo isso pra vários países, inclusive Botsuana, eles estavam operando lá, tipo, tá implementando esse tipo de tecnologia. Então, assim, não é um negócio que tem função de existência, não tem um negócio, não tem uma razão de ser, só é um atraso maluco que a gente já tem, que a gente podia simplesmente copiar uma tecnologia que já existe e implantar. Por que ainda existe isso? Mas eu não consigo ver como assim o sistema hoje é melhor do que o que a gente tem, por exemplo, na Estônia, que você consegue fazer tudo digitalmente, exceto casar e comprar um apartamento, e eles só é um imóvel, né? E eles só fizeram isso porque eles não queriam o pessoal casando e divorciando por qualquer motivo na internet, alguma coisa assim, e porque eles estavam com medo que a venda de imóvel virasse tipo day trade. Então eles falaram, não, isso aqui a gente vai intencionalmente obrigar você a ir num lugar, porque a ideia é atrapalhar, tipo, a ideia é criar uma dificuldade, porque senão a gente acha que vai virar a zoeira. Tipo, eu gostaria de ver um cartório tentando dizer assim, não, eis porque o sistema brasileiro é melhor sim, e nós fizemos uma decisão boa de ficar assim. Eu adoraria fazer uma leitura comentada desse artigo. Mas, enfim, se você se interessou pela Estônia, né, por todos os exemplos que eu dei aqui e tudo mais, e eu não tô fazendo vídeo só pra divulgar isso, é porque eu realmente olhei esse salário aqui dos cartórios e falei, meu Deus, como... Meu Deus, como é que pode? O cara ganha quase 104 mil reais média, velho. O salário médio no Brasil é tipo 2.500, o cara ganha 100... mas a gente tem a nossa delegação virtual pra Estônia, né, como eu falei, eu já fui pra lá. E esse ano eu queria ter montado uma delegação presencial para lá, né? Levar empreendedores, levar pessoas que estão pensando em sair do país ou que estão pensando em levar a empresa deles lá. Você pode fazer isso e conseguir um visto, especialmente se for uma startup, tipo, é muito fácil, né? Foi o que a Original Eye fez, inclusive. Salvo engano, eles estão lá com esse visto de startup, né? Mas a gente montou essa delegação virtual e o que ela é? São 9 dias, no vídeo passado eu falei que era 8, derpei, desculpa, tá? São 9 dias de palestras de empresas, de áreas do governo que estão lá, de pessoas que estão lá, para explicar qual é a realidade do lugar, como é que é ir trabalhar lá, como é que é ter uma empresa lá, como é que é para você ir para lá, para você arranjar um emprego lá e tudo mais. São 3 blocos diferentes de palestras. O primeiro é o essencial, que é o que a gente montou, que a gente pensou, cara, todo mundo teria que saber isso. Todo mundo teria que ver isso aqui de alguma forma. O primeiro dia é o e-Estonia, que é a parte do e-Estonia Briefing Center. Eles vão explicar como é que é essa história de governo digital na prática, né? Como é que é o dia a dia de estar nisso, é um negócio... Cara, você vai passar raiva, velho. Você vai olhar pro Brasil e falar, mano, mas eu tô o que, na Coreia do Norte, alguma coisa assim, que porcaria é essa, né? Dia 2 vai ser o Reform Party, que é o partido liberalzaço lá, que fez esse país ser maravilhoso. Dia 3, a gente tem o Work in Estonia e profissionais brasileiros, que eles estão falando, tipo, como é que é arranjar emprego lá, né? Como é que você faz pra fazer isso, como é que é conseguir e tudo mais. Dia 4 vai ser a parte da e-residency, que tem toda a parte de você ter uma residência digital lá, que eu tenho, super legal. Como que você pode abrir uma empresa, gerir ela e fazer ela tudo lá. E a propósito, né, como eu falei lá atrás, você só... Tem 2 coisas que você não pode fazer digitalmente, que é casar e comprar imóvel. Então, bem legal isso. E o dia 5 vai ser, tipo, brasileiros que foram pra lá. Quando a gente tava montando o evento, a gente percebeu que tinha essa demanda. É de brasileiros que foram pra lá pra falar real, tipo, cultura, como é que é o estilo de vida, como é que é ir pra lá, como é que é mudar o troço todo, inverno... Uma coisa que as pessoas têm medo. Enfim, como é que é essa transição toda. Então a gente achou que seria legal ter essa parte, assim, de... Pô, lifestyle, digamos assim, né? Depois tem 2 blocos que vão ser na semana seguinte, né? O primeiro bloco é 2 dias, que é o bloco tecnologia. Primeiro dia a gente vai ter a Startup Estonia e o Lift 99. Startup Estonia é a parte do governo que lida com startups, que traz elas e tudo mais, faz parte de migração, ajuda, apoio, papapá. É bem legal. E o segundo é o Lift 99. O Lift 99 é um coworking lá, que tem uma porrada de empresas muito mais. Eles têm o Wall of Fame deles lá, das empresas que já saíram da Estônia, que, meu Deus, muito maneiro. Eles vão falar sobre, né, como é ter uma startup, o que eles estão fazendo, quais são os serviços que eles fornecem, um monte de coisa lá. E o segundo dia é o Ter Italien e a Original My, que eu citei aqui, que é casos de empreendedores brasileiros que foram pra lá, né? Então, mais a real, tipo,
trouxemos o troço pra cá. E aí, como é que foi? E o segundo dia é o segundo bloco, aliás, é um bloco de política que é pra... Eu tô pensando assim, pra galera que é mandatária, que tá trabalhando em gabinete, ou que tá querendo chegar nisso, ou que é estudioso disso, enfim, que a gente vai ter a prefeitura de Tallinn, que é... Pô, como é que a gente administra isso usando um governo digital, modelo de gestão e tudo mais, que eu acho muito massa. E o segundo dia é a e-Governance Academy, que estuda governança digital. Eles vão falar de estratégia de desburocratização, de como que você pode fazer para desestatizar a parada inteira e descartorizar um país. Basicamente, eles estudam isso, não só o caso da Estônia, mas várias outras coisas também. Eu acho que isso aqui vai ser muito maneiro. Como eu falei, eu quero fazer ainda... Eu queria ter feito a presencial e eu ainda quero fazer essa presencial. E isso aqui é uma primeira ponte que a gente está estabelecendo com outro país de liberdade. Eu quero estabelecer pontes com outros países, mas isso aí demora um pouquinho, né? Tipo, eu tava lá em setembro do ano passado, então levou 10 meses para sair isso. Então, é uma coisa que demora, mas a gente tá começando a trabalhar. Os ingressos estão à venda, eles estão na descrição aí, e corram no primeiro lote aí, porque depois o preço começa a subir. E algumas pessoas até reclamaram do preço, mas assim, gente, palestrante cobre em euro. Então, assim, isso complica a situação um pouquinho. Então, isso faz o preço subir um pouquinho. Mas, ainda assim, cara, é 20 ou 30 vezes mais barato do que seria você ir lá e ter essas conversas com essas pessoas. Porque eu conversei com quase todo mundo nessa lista aqui. Quem que eu não conversei aqui nessa lista? Quando eu fui lá. Que eu não conheço pessoalmente foi a Prefeitura de Tallinn e a e-Governance Academy. O resto... E o Original Mai também não conversei com eles porque, como eu falei, descasou, né? Eu tava lá, eles estavam aqui, mas eu conheço os caras, então, de boa. Tanto que eles estavam fazendo, acho que uma live com o Bruno ontem, né? Com o Bruno Souza. Mas, enfim. Cara... Isso aqui eu paguei 20 ou 30 vezes mais do que o ingresso disso pra ir lá e conversar com esse pessoal. Então, assim, vamos ter uma proporção, né? Como eu falei, a gente tá guiando isso mais pra quem tá pensando nessa decisão de vida, de sair do Brasil ou de levar uma empresa ou alguma coisa, ou tá pensando assim, cara, eu quero saber, eu quero ter informação no mapa porque vai que... a gente tá guiando pra isso. Então, enfim, se você ficou com dúvidas, pode pôr nos comentários aí ou no suporte lá, a gente responde. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.